Vim falar hoje sobre ansiedade, pressa, essa necessidade de estar sempre correndo em busca de algo. E atrás do que a gente tá correndo? Eu tava pensando sobre isso porque recentemente uma amiga minha, hoje eu fiquei sabendo que ela foi aprovada em medicina. Eu fiquei muito feliz por ela, principalmente porque eu sei que ela queria muito e que tinha uns aninhos que ela tava aí investindo nisso, tá? Mas isso me fez refletir sobre muitas coisas. E eu tava com saudade de conversar aqui, by the way. Eu tô num processo de vestibular e eu sei que tem muitos adolescentes jovens que me seguem aqui, então talvez você se identifique. Ou talvez você tá numa outra fase, num outro processo, porque os processos, eles duram muito mais do que a conquista em si, vamos dizer assim. Porque você passa por um processo até você chegar na promessa, né? Então, por exemplo, você tá num relacionamento e aí você tá naquele processo ali pra poder casar, que é, teoricamente, quando a promessa vai chegar e tudo vai ser lindo. Só que assim que a promessa chega, ela vem com outro processo. Só que o nosso problema, e o que eu sinto que sempre foi meu problema, é essa dificuldade imensa de conseguir aproveitar o processo. É muito difícil. Por quê? Porque você só consegue visualizar a promessa ou o objetivo final. Isso se aplica a tudo. Por exemplo, você entra na academia e você não tá lá pelo processo, porque o processo é doloroso, o processo é difícil, você precisa investir, você tá lá pelo resultado. Você quer o corpo lindo lá dos seus sonhos, você não quer todos os benefícios que você pode desfrutar caso você decida abrir os seus olhos para isso. Às vezes você tá na faculdade e você não vê a hora de terminar a faculdade para começar a trabalhar. Só que antes de você entrar na faculdade, você não vê a hora de terminar os vestibulares. E aí, quando os vestibulares terminaram, começou a faculdade, e agora você já tá querendo acabar a faculdade, porque em algum momento você acha que você vai atingir aquele nível em que não vai ter nenhum processo. Mas, na verdade, gente, a promessa, ela é o fim de um processo e o início de outro. Então, a gente vai estar sempre num processo. Então, a gente tem que aprender a desfrutar dele. E eu sei que, às vezes, é muito difícil. Porque é difícil mesmo. Eu acredito que existem processos mais fáceis do que outros, menos cansativos do que outros, mas o processo vai ser sempre processo. E quando você vencer um, vai vir outro. E a tendência são eles ficarem cada vez mais difíceis e mais misturados entre si. Mas vamos para a palavra, porque eu tô aqui pra te trazer esse refrigério, nos trazer esse refrigério, porque eu claramente estou precisando também. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Coloca isso no seu contexto. Não se preocupem com o vestibular, não se preocupem com a faculdade, não se preocupem com a fase em que seu filho tá, não se preocupem com o nível em que seu ministério tá, não se preocupem com a dificuldade que seja que tá acontecendo. Por quê? Porque o Senhor tá no controle. E outra, isso já entra muito na questão da comparação, vocês sabem que eu sempre trago comparação aqui, né, como um tema. E o que acontece? Por exemplo, essa amiga minha passou. E a tendência é a gente ficar comparando. Eu entrei nesse processo agora, mas, enfim, quem tá acompanhando aqui sabe que era pra eu ter formado, eu não formei, glória a Deus. Mas eu vou formar, em algum momento eu vou formar. E a tendência é a gente sentir que a gente tá atrasado, que a gente tá pra trás, que tá todo mundo passando, todo mundo avançando, tá todo mundo vencendo os processos, chegando na promessa, chegando naquilo que você quer chegar. E você não. Mas isso não é verdade. Cada uma dessas pessoas passou pelos processos delas também. Ai, Débora, mas foi muito mais fácil para aquela pessoa. Ela passou de primeira no vestibular. Eu tô aqui pela terceira vez tentando.
Você não sabe. Talvez esse processo foi mais rápido, mas ela teve outros. E os processos são diferentes para cada um. Enfim, a nossa tendência é sempre pegar o que o outro tá mostrando pra gente, né? O resultado do outro, e comparar com a nossa trajetória toda. E aí você fica com esse sentimento de que você não tá avançando, de que nada tá acontecendo, de que você tá preso nessa fase, de que você não vence esse processo, de que não chega a tal promessa. Mas lembra que a promessa vai vir com outro processo. E a gente se preocupa muito. Mas eu queria saber de onde que vem essa pressa nossa. Eu sinto que hoje a gente tem essa necessidade de conquistar coisas, de atingir objetivos. Também por satisfação pessoal, mas para mostrar para as outras pessoas, para ter uma validação das outras pessoas, para ter um reconhecimento das outras pessoas. E é nisso que entra a questão da ansiedade e de você ficar sempre pensando no amanhã e no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que conquistar, eu tenho que acabar isso, porque depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. E você não aproveita nada do que você tá fazendo. Você não consegue desfrutar do momento que você tá vivendo agora, porque você tá sempre vivendo agora, pensando no amanhã que vai chegar. E você tá doido pro hoje acabar pra você chegar no amanhã, só que nisso passa a sua vida inteira e você não aproveitou nada. Porque você vai estar sempre no hoje um pouco mais difícil do que o amanhã, porque o amanhã não existe. Ai, gente. E eu tô falando isso tudo pra mim. E eu queria ler mais um texto com vocês, ó. Olha o que diz lá em Salmos 127. Eu amo esse texto. E eu quero trazer refrigério pra você. Descanso pra sua alma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, ou aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu queria falar para vocês lerem também Eclesiastes 3, porque, meu Deus, muito poderoso. Se você tá com esse sentimento e você sente que o seu tempo tá atrasado em relação ao tempo do outro, e que as coisas não estão rompendo, que você tá num tempo difícil, você tá se sentindo sobrecarregado. Que fasezinha difícil. Mas vocês já repararam que toda fase que a gente tá parece que é difícil, porque o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Mas é por isso que a gente tem que aprender a desfrutar. E Eclesiastes 3 fala sobre isso, né? Sobre o tempo, sobre existir tempos determinados para todas as coisas. E o que o Senhor ministrou muito no meu coração, e que foi o porquê eu decidi gravar esse vídeo aqui, é que tem tempos que aparentemente são melhores do que outros, mas eles são dependentes entre eles. O que seria isso? Por exemplo, a colheita, quando a gente vai olhar, ela parece que é muito melhor do que a época em que você está semeando, né? E regando e investindo naquilo ali. Só que a colheita, ela só é maravilhosa porque você passou muito tempo investindo nela. Então, por que é tão prazeroso você formar, você casar depois de muito tempo investido num relacionamento? Justamente por causa desse investimento gigante. Se não tem esse investimento, a recompensa e a sensação da linha de chegada não é tão prazerosa. Já percebeu quando está de férias, quando está à toa, assim, não tem nada pra fazer, geralmente de férias, e você decide assistir um filme e tal, fazer nada, ok, é muito gostoso. Agora, é muito melhor, depois de uma semana exaustiva, você parar e descansar. Por quê? Porque você já passou muito tempo fazendo outras coisas, então você tá ansiando muito por aquilo ali, por aquele final, aquela recompensa. A recompensa, ela é um desfrute que vem depois de muito investimento, senão não vale a pena. Então a gente tem que entender que, ainda que você esteja desfrutando, e eu acho que é um mix, eu não acho que é sempre um investir em tudo. Eu acho que a gente desfruta de recompensas enquanto simultaneamente planta para recompensas futuras. A gente tem que aprender a ser feliz enquanto a gente está plantando. Por quê? Porque assim que a gente colher isso que a gente tá plantando, o que a gente plantou ontem, a gente vai começar a plantar para outra coisa. Então vamos, por favor, pega na minha mão e vamos aprender a desfrutar do momento em que nós estamos, sem ficar ansiando pelo que vai vir e sem ficar se comparando com a recompensa do outro e com o plantio do outro, porque, meu Deus,
Quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. E aí você vai passar no vestibular, vai entrar na faculdade e vai falar, quando eu formar na faculdade e começar a trabalhar, eu vou ser feliz. Aí quando você começar a trabalhar, você vai falar, quando eu terminar a minha pós, eu vou ser feliz. Quando eu terminar a minha especialização, eu vou ser feliz. Quando eu tiver todos os meus filhos grandes, formados, eu vou ter realização. E aí a sua vida passou e você não aproveitou nada, porque você estava sempre num processo que você queria que chegasse ao fim e que você não conseguia aproveitar ele enquanto ele estava acontecendo. E eu tô falando isso pra vocês e tá muito difícil, porque esse processo parece que não acaba. Era pra eu ter formado em 2022. Nem tem tanto tempo assim. Eu não tô falando quando, eu nem sei mais. Olha, nem tem tanto tempo assim, e eu sofrendo desse tanto. Era pra eu ter formado no final de 2022. Não formei, porque eu vim pra cá. E aí, enfim, longa história. Aí agora estou torcendo pra formar no final desse ano. E eu vou formar, em nome de Jesus. Só que assim, um aninho a mais já parece assim, uma coisa muito gigante, né? Porque eu já tenho muitas outras coisas e muitos outros processos. Só que tem que desfrutar do agora. Tenta pensar no porquê você tá fazendo isso. Não só na recompensa em si, mas nos prazeres que você pode ter durante o processo. E é engraçado porque eu até costumo brincar que eu entrei na escola já pensando na faculdade. E eu sempre quis terminar a escola e aí acho que pode ter sido por isso também que o Senhor deu uma seguradinha. Porque aí eu fico, né, nessa mentalidade, quando eu entrar na faculdade vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. E quando eu entrar na faculdade, eu vou ficar, eu quero terminar a faculdade porque eu quero trabalhar, quero fazer o que eu amo. Mas sempre vai ter um outro processo. Então não sejamos assim. Eu queria orar por você, se você ficou aqui até o final, até agora. Provavelmente você se identificou, provavelmente você tá sentindo mesmo. Queria falar que você não tá sozinho, queria falar que tá todo mundo passando por processos diferentes. Às vezes tá com muitos processos simultâneos, eu sei, é difícil. Respeita o processo do outro, tenta entender o outro também. Uma coisa que o Senhor que ama muito no meu coração é isso. É essa empatia pelo outro, pelo que ele tá passando, porque às vezes a gente é muito egoísta e a gente tá ficando cada vez mais egoísta. O mundo, a sociedade em si, somos muito egoístas em pensar só em nós, que só a gente tá passando por questões, problemas, situações, tudo ao mesmo tempo. E o outro também pode estar agindo dessa maneira porque tá sendo difícil pra ele. E tá sendo difícil pra todo mundo, porque todo mundo tem aflições nesse mundo, mas o Senhor falou que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então se você tiver, quando você estiver sentindo essa angústia, esse desespero, esse mal-estar, muitas vezes eu me sinto até assim sufocada, fala com o Senhor. É o que eu faço, é o que eu vou fazer por nós aqui agora. Eu vou orar, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. E eu peço para que o Senhor venha colocar paz no nosso coração. Descanso, Senhor. Para que nós possamos entender que o Senhor não perde o controle. Apesar de, às vezes, parecer que tá tudo tumultuado, estranho, que as coisas não estão acontecendo como deveriam, o Senhor está cuidando de nós. Que nós possamos confiar em Ti, confiar naquilo que o Senhor está fazendo. E que o Senhor possa nos ensinar a aproveitar a fase em que nós estamos vivendo. Que nós possamos aprender, Senhor, a desfrutar do processo, dos processos, porque vai ter sempre um processo. Ainda que a gente conquiste uma determinada promessa, ela vem junto de um outro processo. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a aproveitar, a descansar, a poder, de fato, desfrutar da fase em que nós estamos, seja qual for ela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Quero voltar em breve pra gente conversar sobre mais coisas, compartilhar mais coisas aqui juntas. E é isso, tá bom? Super beijo, mega beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!